Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora a gente vai acompanhar mais alguns dos conteúdos de ciências. Então vamos lá observar o conteúdo da nossa aula de hoje, a nossa aula 71 de ciências, que traz aí como título Cuidado, radiação. E o nosso objeto de conhecimento, radiações e suas aplicações na saúde, aplicação da radiação na agricultura e na indústria, e os efeitos da radiação nos seres vivos e na sociedade. Então são esses aí alguns dos conteúdos que nós vamos estudar na nossa aula de hoje que está começando agora. E na nossa aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre radiação. E olha que interessante, sempre que a gente fala em radiação, algumas pessoas podem relacionar com algo perigoso, algo negativo, alguns acidentes nucleares, por exemplo. E aí você vai observar ao longo da nossa aula que a radiação nem sempre está relacionada com algo perigoso. Ela pode estar presente no nosso dia a dia, ela está presente no nosso dia a dia, melhor dizendo. Você agora pode estar segurando aí algum equipamento que está emitindo uma radiação. Então, ao longo dessa aula, você vai ver que a radiação está presente aí no nosso dia a dia. E ela também é utilizada aí na medicina, para utilizar exames de imagem, por exemplo. E aí, quando a gente tem um símbolo lá da radiação, quando a gente fala em radiação, a gente tem um símbolo que ele traz ali para a gente uma espécie de um alerta, que é o símbolo dizendo que naquela determinada área ela tem ali algo radioativo, como a gente pode observar. Esse, então, é o símbolo aí que determina, que demonstra ali sobre a radiação, que é o que a gente vai comentar ainda e observar o conceito de radiação aí nas nossas próximas imagens. Então, agora você vai observar comigo aí o conceito de radiação, A gente trouxe aí uma anotação, você pode até copiar e fazer as suas observações aí, olha só. O que é radiação? A radiação ela é caracterizada pela emissão e deslocamento de energia na forma de partículas ou ondas eletromagnéticas, seja no vácuo, seja em outro meio. Então, como a gente está observando ali, a radiação, a gente tem ali a emissão ou deslocamento de ondas eletromagnéticas, ou de partículas, certo? E aí você observa aí novamente aquele símbolo, Quando a gente observa esse símbolo, a gente já sabe que está se tratando ali de radiação ou uma área onde pode ter algo radioativo, certo? Então esse símbolo aí, ele vem para nos trazer um alerta, dizendo que aquele determinado material ele pode estar emitindo radiação. E a radiação ela pode ser aí de dois tipos. A gente pode ter a radiação natural, que é aquela que vai ser emitida pela luz solar, ou artificial. As radiações artificiais são aquelas que são produzidas ali por equipamentos feitos pelo homem, como, por exemplo, os celulares, os equipamentos de raio-x, para a gente observar que a radiação ela está sim presente no nosso dia a dia e, inclusive, é utilizada ali em equipamentos, na medicina, como equipamentos ali de raio-x, certo? Então, a gente vai continuar observando a presença da radiação aí no nosso dia a dia. E nós vamos observar que no nosso dia a dia a gente está interagindo aí constantemente com a radiação, Até mesmo na nossa casa, na nossa escola, a gente vai observar que ela está presente sim no nosso dia a dia. Primeiro que a gente pode observar é aquela radiação natural, que são emitidas ali pelos raios solares. Como a gente observa ali na janela, o solzinho lá está emitindo seus raios solares, a gente utiliza, essa energia vinda aí do sol. E outro exemplo são dos equipamentos ali que nós temos no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, que são equipamentos ali produzidos pelo homem, mas que emitem também uma radiação, como a gente pode observar. Então, o que nós temos aí? Nós temos aí na nossa imagem, televisores, aparelhos de televisão, nós temos aí a pessoa que está com fone de ouvido, está ouvindo música pelo celular, o celular também está emitindo ali um tipo de radiação. Entre outros equipamentos, como a gente pode observar aí na nossa sala de casa, por exemplo, computador, o aparelhinho de Wi-Fi, tablet, então eles estão emitindo ali uma radiação, um tipo de radiação não ionizante, que é uma radiação com uma frequência e uma energia mais baixa. Então, para a gente observar que no nosso dia a gente está utilizando essa radiação ali, ela está sendo emitida, mas ela não vai causar nenhum tipo de malefício, Porque, como eu falei, ela tem uma energia e uma frequência um pouco mais baixa, mas sim está presente aí no nosso dia a dia. E nós vamos observar agora que se a gente ficar exposto ali à radiação por um período prolongado, de tempo, a gente pode ter ali alguns certos tipos de malefícios, Porque como a gente já viu, nós temos a radiação que vai trazer algum certo tipo de prejuízo ali para o organismo. Então a gente vai ter alguns malefícios ali a curto prazo e a longo prazo. Vamos observar então quais são?
Então, se você for exposto ali à radiação a curto prazo, né, um período curto ali de tempo, por exemplo, a gente vai ter alguns sintomas como, por exemplo, náusea ou vômito, também diarreia, febre, queimaduras e dor de cabeça. Então, são alguns sintomas considerados mais leves, né, que algumas pessoas, se estiverem expostas ali à radiação, elas podem começar a apresentar. Se essa exposição ali à radiação ela for por um período maior de tempo, né, a pessoa receber mais radiação num período maior de tempo, a gente pode ter ali os malefícios, né, a longo prazo. Então já são alguns sintomas um pouco mais severos, como por exemplo câncer de pele. E vale lembrar também que a exposição às radiações solares, né, elas podem desenvolver ali alguns tipos de câncer de pele. Por isso é importante a proteção, utilizar ali um filtro solar, né, um chapéu, por exemplo, se você precisar ficar exposto num período muito longo ali ao sol, tá bom? Então, além do câncer de pele, a gente vai ter ali problemas no pulmão, presença de radiação em toda a cadeia alimentar. O que isso quer dizer? Né, se nós temos ali animais, né, que foram expostos à radiação, e como nós sabemos, nós temos o hábito de consumir a carne animal. Então, se a gente consumiu a carne de um animal que foi exposto à radiação, a gente pode estar consumindo também esse tipo de radiação, certo? E diminuição na fertilidade, né? São alguns dos sintomas e exemplos ali dos malefícios da radiação. Como a gente pôde observar, nós temos ali esses malefícios dependendo do período que as pessoas estiveram expostas ali à radiação. Então nós já falamos ali sobre a radiação, nós já vimos o conceito, né, de radiação, vimos que existe também alguns malefícios, né? A radiação ela pode nos trazer ali alguns malefícios se a gente estiver exposto, né, um período ali muito grande à radiação. Então é importante ficar atentos a alguns sinais ali, alguns alertas relacionados com a radiação. Mas como nós falamos, a radiação não é somente acidente nuclear, nem prejuízos para a saúde, né? Existem muitos estudos ali desde muitos anos, onde alguns pesquisadores, né, puderam pesquisar sobre a radiação e trazer ali algumas contribuições, né, para a nossa atualidade. Tanto é que a radiação ela já é muito utilizada em alguns tratamentos. Então agora a gente vai observar aí algumas das aplicações da radiação. Então observa comigo aí. Nós temos lá as aplicações das radiações, né? Primeiro que a gente pode observar é na radioterapia. E a radioterapia ela é um tipo ali de tratamento utilizado no tratamento do câncer, né? Utiliza-se a radiação para que ela possa, né, controlar e também eliminar algumas células que estão causando tumores. Então vai ser utilizado ali no tratamento do câncer a radioterapia, certo? Que utiliza aí a radiação. Um outro exemplo que nós temos ali é um raio-x, né? Provavelmente alguém já fez ali um exame de raio-x, né? Já fez uma radiografia, como se falava antigamente, né? Bateu uma chapa, quando você precisa ter imagens do interior do corpo. Então, o exame que é utilizado para você observar ali o corpo internamente, né? Principalmente no caso de fraturas, quando a gente tem um acidente, onde a gente quebra ali uma parte do corpo, algum osso do nosso corpo, o médico vai solicitar um exame de raio-x para ele ver como que está aquele osso por dentro. E aí, quando tem esse exame, né, a gente tem ali aquela radiografia que mostra para a gente justamente o nosso osso lá dentro. Justamente porque esses raios, eles conseguem ultrapassar a nossa pele e também os nossos músculos e chegar até lá nos ossos, né, que vão absorver, e naquele exame é possível observar ali aquele osso. Então a radiografia, né, ela é justamente esse exame, os exames de raio-x, onde vão ser utilizadas a radiação para a gente observar o nosso corpo por dentro, né? É importante tomar alguns cuidados, né, para fazer esse tipo ali de exame. Ele é todo realizado ali numa sala apropriada para que não tenha nenhum tipo de perigo, certo? Mas é um tipo de exame utilizado bastante, onde se utiliza a radiação. E aí uma outra aplicação da radiação que a gente observa são nas usinas nucleares, né? Então são usinas ali de geração de energia. Esse tipo de usina é uma usina considerada ali menos poluente, ela vai causar poucos danos ali para o meio ambiente, né? Diferente de outros tipos de energia, de usinas de geradoras de energia, que vão poluir o meio ambiente, por exemplo. No caso das usinas nucleares, elas têm baixo teor ali de impacto ambiental, são baixos impactos observados no meio ambiente, mas elas vão utilizar elementos químicos, né? Elas vão utilizar a radiação ali de alguns elementos químicos, como o urânio, por exemplo, para gerar energia. Então tem
um certo cuidado, né, para que não aconteça nenhum tipo de acidente, né? São raros, mas podem acontecer alguns acidentes nucleares relacionados aí com as usinas. Então, dessa forma, né, a gente pôde observar as aplicações das radiações no nosso dia a dia. A gente viu que ela é muito utilizada ali na medicina, onde são feitos tratamentos, né, exames utilizando ali a radiação. E agora nós vamos praticar um pouquinho aí no nosso aplicando. Agora nós vamos conhecer aí a questão do nosso aplicando de hoje, para a gente praticar um pouquinho do que nós estudamos ali sobre a radiação, certo? Então observa comigo aí a nossa questão, que traz o seguinte, né? Uma questão aí do Enem de 2012. A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais os efeitos, consequências e usos da irradiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como a apresentada no exemplo a seguir. Vamos dar uma observada aí no nosso exemplo. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação, certo? A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois... Então, olha só, a gente tem esse comentário aí relacionado com a nossa questão, falando que uma companhia aérea se recusou a transportar um material que estava com certificado por esterilização por irradiação. E como a gente já estudou, né, na nossa aula de hoje, a gente falou um pouco mais ali sobre a radiação, a gente viu, né, que possivelmente essa companhia ela está equivocada. Por quê? Né? Por que a decisão dela é equivocada? Vamos observar as nossas alternativas agora. Letra A. O material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. Letra B. A utilização de uma embalagem é suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material. Letra C. A contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por micro-organismos. E letra D. O material irradiado emite radiação de intensidade abaixo daquela que ofereceria risco à saúde. E aí? Conseguiram identificar aí qual a nossa questão que está correta, né? Qual a alternativa que está correta? Por que a companhia aérea estava errada em não transportar aquele material? Então vamos observar aí, dentre essas 4 alternativas, qual delas que traz a nossa informação certa. Vamos lá. Então a nossa resposta correta, ela está aí, ó, na letra A. O material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. A única coisa que aconteceu é que aquele material ele foi esterilizado, né, utilizando a radiação. E como a gente pôde observar, ele não acumula radiação, certo? Então a nossa resposta correta aí é a letra A. E agora, para confirmar, nós temos aí o comentário da nossa questão. A esterilização por radiação ionizante é uma técnica altamente eficiente, econômica e segura, que tem tido um rápido crescimento na indústria médica nas últimas décadas. Mais de 50% da produção de itens médicos descartáveis será utilizada por esse processo. Então, essa aí é a questão, a alternativa correta do nosso aplicando, letra A. Parabéns aí a quem acertou, a quem acompanhou aí o nosso aplicando. E agora nós vamos para as nossas considerações finais. E chegou o momento da gente relembrar aí o que foi estudado na nossa aula de hoje, do contraturno, onde nós falamos sobre as radiações. Então vamos lá resgatar os principais tópicos aí que foram abordados na nossa aula de hoje. Então você tem aí o seguinte, né? A gente estudou sobre a radiação, a gente viu que esse símbolo, né, ele sempre vai estar remetendo à radiação. Então é importante a gente lembrar para a gente já saber onde encontrar esse símbolo que está falando ali de radiação, né? O que mais? Nós falamos ali sobre a radiação no dia a dia, nós vimos que essa radiação ela vai estar presente aí no nosso dia a dia, a gente vai estar interagindo com essa radiação. Como? Na forma aí de ondas de rádios, também os celulares, os radares, as TVs e o Wi-Fi, né? Que são ali equipamentos que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? É muito comum a gente utilizar e eles estão emitindo ali radiação. O que mais que a gente estudou aí na nossa aula de hoje? Nós falamos sobre os malefícios das radiações, né? A gente viu que se a gente estiver exposto à radiação, né, ela pode trazer ali, no caso uma radiação mais nociva, ela pode trazer alguns perigos para a nossa saúde. Então, o que pode acontecer? A gente tem ali os sintomas, né, aqueles quando você está exposto a curto prazo, como por exemplo a náusea, vômito, diarreia e queimaduras. E também
No caso de uma exposição a longo prazo, a gente pode ter também o desenvolvimento de um câncer, né? Ela pode estar presente na cadeia alimentar e diminuição da fertilidade. Nós também falamos das aplicações da radiação, né, que elas podem ser utilizadas ali na medicina, por exemplo, como no uso de alguns tratamentos, né, como as radioterapias, os exames de raio-x. Também ela pode ser utilizada na esterilização de equipamentos, na agricultura e na geração de energia, no caso das usinas nucleares. Então, isso aí, né, que foi o que nós estudamos no nosso contraturno de hoje, falando sobre a radiação. E não esqueça, acompanhe o Contraturno aí nas redes sociais, se inscreva no nosso canal para você ter acesso a mais conteúdos do Contraturno. E essa então foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todo mundo que participou e interagiu com a gente e a gente se vê na próxima aula.